Olá, aqui é o professor Costa. Hoje voltando aí a trabalhar com inequações. Agora vamos aplicar dois princípios que são triviais para resolver uma inequação de primeiro grau. Só que, como nós já conhecemos o método prático de resolução de equações de primeiro grau, dificilmente você vai resolver as inequações utilizando os princípios que são eles, o princípio da adição e o princípio da multiplicação. Ok? Você vai realmente querer aplicar o método prático, porque realmente é mais prático, é mais rápido, dificilmente. Mas é interessante, é importante que você conheça, certo? Tais princípios. Então, primeiro aqui o princípio aditivo, o princípio da adição. O que quer dizer? Em uma inequação, x mais 2 maior que 3, em uma inequação, se eu adicionar termos a um lado da inequação para manter a desigualdade, eu vou ter que adicionar esse mesmo termo ao outro membro da equação. Ok? Então, fazer o seguinte: x mais 2, imagine que você deseja adicionar 4. Se eu adicionei 4 ao primeiro membro, ao que está à esquerda da inequação, para manter a desigualdade, eu teria que também adicionar 4 ao segundo membro da inequação. Ou seja, eu mantive a desigualdade, mas a que preço? Já que eu adicionei no primeiro membro mais 4, eu tive que adicionar ao segundo membro também o mais 4. Ok? Eu obtive uma equação, uma inequação equivalente à primeira. Se você quiser adicionar os termos semelhantes, 2 mais 4, ambos têm sinais positivos, repete o sinal, soma-se os valores, 4 mais 2 dá 6, tem que ser maior que 3 mais 4 dá 7. Ok, essa minha inequação é equivalente à minha primeira inequação. Então, princípio aditivo, se eu quiser manter a desigualdade, se eu adicionar uma unidade qualquer a um dos membros para manter a desigualdade, eu vou ter que adicionar também ao outro termo. E se o número for negativo, professor? Do mesmo processo. Se eu subtrair um número de um lado, vou ter que subtrair um número do outro também, para manter a desigualdade. E o princípio multiplicativo é exatamente a mesma coisa. Só que ao invés de uma adição, você tem uma multiplicação. Se eu multiplicar um dos membros da inequação por uma constante, para manter a desigualdade, eu vou ter que multiplicar o outro membro da inequação também por essa constante. Só que o interessante, eu já vou colocar isso para vocês. Se eu multiplicar um dos lados da minha inequação por menos 1, né? É o único caso em que isso vai acontecer. Se eu multiplicar por menos 1 para manter a inequação, teria que multiplicar por menos 1 também o outro membro, correto? Todos os termos de todos os membros vão ser multiplicados por menos 1 para manter a inequação, certo? Verdadeira. Para a desigualdade continuar verdadeira. Só que, quando eu multiplico por um número negativo, ou seja, por menos 1, esse sinal ele deve ser invertido. Se ele não for invertido, a desigualdade vai se tornar falsa. Isso acontece quando você multiplica qualquer inequação por uma constante negativa. Se ela for positiva, mantém a desigualdade que já está, que já se encontra. Se ela for negativa, você inverte o sentido do sinal. Se ele é menor que ou igual, ele vai passar a ser maior que ou igual. Então é o seguinte, vou multiplicar o segundo membro por menos 1 e o primeiro membro também por menos 1. Normalmente você nem aparece esses termos para que você multiplique. Vou fazer até em vermelho aqui para destacar. Então todos os sinais, ó, menos vezes menos dá mais. X vezes 1 é x. Menos vezes mais dá menos. 1 vezes 1 é 1. Menos vezes mais dá menos. 3 vezes 1 dá 3. E o sinal, pessoal, ele é menor que ou igual. Quando eu multiplico por menos 1,
Para que a desigualdade continue verdadeira, eu tenho que inverter o sentido do sinal. Se é menor que, passa a ser maior que. Cuidado com isso daí. Ok? E professor, finalmente, como é que eu resolvo uma inequação? Você poderia fazer uso, certo, dos princípios aditivos e multiplicativo, para que pudesse deixar isolado somente no primeiro membro o que você quer, certo? Só que, como você já conhece o método prático, vai se tornar mais simples, mais fácil, mais rápido fazer uso desse método prático. Então é o seguinte, assim como na equação, você vai isolar letras de um lado, números do outro. No primeiro membro, somente as variáveis. No segundo membro, somente os números, as constantes. Ok? Lembrando, qual que vai ser a diferença aqui? A equação só tem um valor de x. X igual a uma constante, só tem aquele valor. Na inequação, é um conjunto de valores. Então é o seguinte, para eu deixar no primeiro membro, somente 3x. Olha esse 12. Está positivo, vou mandar ele para o outro lado. Ele pertence ao segundo membro. Mantém o sentido da desigualdade. O 12, que é positivo, foi para o outro lado, negativo. Vai ficar, portanto, 6 menos 12. 3x tem que ser maior. Quanto que é 6 menos 12? Sinais são iguais ou diferentes? Já que eles são diferentes, você deve subtrair e conservar o sinal do maior número. O maior número em módulo é 12, o sinal dele é negativo. 12 menos 6 é 6. Olha o x, ele está multiplicando o 3. O 3 vai passar para o outro lado, dividindo menos 6, dividido por 3. Teu x vai ser maior. 6 dividido por 3 é 2. Menos dividido por mais é menos. Olha a grande diferença aí no final. Como a gente dá a nossa resposta. Pessoas, a gente vai precisar de um conjunto verdade, um conjunto solução. Ok, ó, então x pertence ao conjunto dos números racionais. É o maior conjunto que nós conhecemos. Tal que o nosso x tem que ser maior do que menos 2, que é justamente o valor que eu obtive aqui embaixo. X pertence aos racionais, tal que x tem que ser maior do que menos 2. Ficou bem pequeno aqui, eu vou deixar ele maior. X tem que ser maior do que menos 2. Ok.